Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Coffee and Play, um produto da Estude. E nessa temporada estamos falando sobre jornadas empreendedoras, histórias inspiradoras e, por que não, trazer esta pessoa que mais empreende, mais tem uma jornada assim fantástica. Nossa, eu comecei a falar e eu já comecei a me arrepiar porque, assim, particularmente, Marcela e eu estudamos juntas, a gente se conhece desde criança e eu continuo arrepiada. E acompanho e sei de toda essa jornada, mas eu acho que vale a pena a gente compartilhar, informar e mostrar que todo empreendedorismo, ele precisa ser inspirador e ele precisa ser mostrado que nem tudo são flores, nem tudo são, né, caminhos fáceis e decisões fáceis. E aí a Marcela está aqui para contar um pouquinho da sua história. Marcela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por fazer parte desse programa. E vamos começar. Marcela Bottinelli, com vocês. E eu já começo jogando para ela como foi começar toda essa jornada, como isso começou e como você se tornou uma empreendedora de múltiplos negócios, né? Porque a gente não pode falar da Marcela empreendedora de um único negócio, que hoje você tem sobre o seu domínio ali vários negócios acontecendo. Conte aí, comece lá de trás. Vamos lá. Na sua memória. Primeiro, eu quero muito agradecer. Eu fico muito feliz de estar aqui, de te ver assim, tão grande. Né? Fico muito feliz. Gente, olha, nós somos amigas desde criança mesmo, tá? A gente ia andando pra escola técnica, né, amiga? A gente ia almoçar em casa, voltava, eu morava lá perto, então assim, já vou começar dizendo que esse início não era fácil pra gente, né, amiga? A preocupação era zero, né? Não é zero boleto. Verdade. E aí, assim, primeiro, agradeço, né, o convite de estar aqui, é um prazer enorme. Eu amo falar de empreendedorismo, isso é o que me motiva, o que me move. Mas nunca foi sempre assim. Eu, quando me formei no Instituto Federal, na época era escola técnica, eu formei numa área que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Fazer edificações. Nem eu segui pela edificação. E nem eu, olha aí. Mas, né? Pelo menos eu meto o dedo nas minhas obras, né? Assim, quem me conhece sabe que eu adoro uma reforma e eu sempre meto o dedo nas minhas obras, mas... E aí eu comecei, né, amiga, assim, iniciei uma carreira que eu não continuei, que foi edificações, então eu fiz o curso técnico e tudo, e aí foi quando eu não me encontrava, eu falei assim, meu Deus, mas não é o que eu gosto de fazer, então eu preciso achar alguma coisa que me motive, que me deixe feliz, que me dê esse gás, que me dê o ânimo, e aí foi quando eu entrei no curso de administração de empresas, no primeiro curso, na primeira turma de administração da faculdade atual. Aí eu lembro que todas as minhas amigas foram embora, foram estudar fora, inclusive você, então todo mundo foi embora, eu falei, eu vou ficar aqui mesmo, vou estudar, e aí entrei no curso de administração, me apaixonei pelo curso de administração, gostei muito, assim, dos trabalhos, das ferramentas que eu aprendi ali, então eu fui me apaixonando aos poucos por essa área, só que assim, na época, amiga, todos os meus amigos da faculdade, todo mundo já tinha empresa, e eu não tinha nada de empresa, entendeu? E aí foi algo assim que foi despertando em mim esse lado empreendedor, e aí foi quando, na finalização já da faculdade, eu na verdade fiz uma proposta, porque eu já dava aula de inglês, né, na escola que eu dava aula, eu fiz uma proposta de compra, e aí a minha jornada empreendedora, não somente de estudos, mas efetivamente começou a partir desse momento, a partir do momento que eu vi que a escola que eu dava aula não estava dando lucro, e aí o cara já queria vender, ninguém queria comprar, e aí eu fiz uma proposta para ele, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu queria negociar contigo essa escola, porque é um negócio que eu sei que dá certo, olha, a situação tá difícil, eu tô tentando vender para outras pessoas, não tô conseguindo. Aí eu falei, não, vou te fazer, se tu não conseguir vender a escola, eu compro, mas aí tu parcela para mim. Ele, quanto é que tu tem para dar? E aí eu consegui negociar com ele parcelas espaçadas, né, parcelas, uns pagamentos assim a cada 6 meses, né, então paguei durante 2 anos a escola, e foi meu pontapé inicial. E aí, quando eu peguei uma empresa que estava praticamente assim, numa situação financeira muito difícil, eu peguei todo aquele conhecimento que eu adquiri ali na faculdade, dos trabalhos que eu fazia, enfim, de todo o conhecimento que foi adquirido lá, as ferramentas, e falei, peraí, deixa eu ver que ferramenta que eu tenho. Essa.
então eu vou aplicar, vamos ver se esse negócio vai dar certo. E aí deu certo, né? Eu sabia exatamente quantos alunos eu precisava ter para poder cumprir com o compromisso, porque uma das cláusulas do meu contrato era que se eu chegasse no último semestre, eu não tivesse quitado tudo, eu ia perder todo o meu investimento. Ele falou assim, olha, tudo bem, a gente vai negociar, só que é o seguinte, se você não conseguir pagar, eu vou pegar o negócio de volta e eu não vou te dar nada. Aí eu, tá certo. Então, eu aceito o desafio. Foi até uma forma assim, né? Parece bruto, é duro isso, mas ao mesmo tempo foi o gás que fez a coisa toda funcionar. Porque, opa, eu vou perder tudo que eu coloquei aqui nos últimos 2 anos e faço isso aqui acontecer, ou eu perco isso, né? E foi o pontapé inicial da minha carreira empreendedora. Foi assim que eu comecei, de pegar algo. Meus pais não têm empresa, minha família não é uma família que teve empresas. Meu pai é funcionário público, minha mãe também era na época, né? E aí eu não tinha esse tino, sabe? Não vi crescer, eu não cresci vendo uma empresa, nada disso. Então toda a minha experiência foi colocada ali. E eu fiquei, assim, nesses 2 anos eu coloquei como uma meta de falar assim, não, eu vou trabalhar, vou colocar lá os alunos lá dentro, vou correr atrás, vou batalhar, e assim foi que começou tudo. E aí, no segundo momento, aí foi o momento em que já apareceu uma outra empresa com outro ramo, que quando, na época que eu estudava, a situação financeira era bem complicada. Eu trabalhava, ganhava R$600 por mês, 400 era a faculdade, então eu vendia Romanel, vendia coisinha da Avon, vendia bombom na faculdade. E aí, minha filha, foi só o início de tudo. Aí, de lá pra cá... E aí, hoje a gente olha e diz assim, empreender é fácil, vive viajando, vive fazendo isso, daí a estrutura é toda montada. Mas as pessoas, às vezes, não veem, né, toda essa correria que foi lá atrás, que... Eu também vendi Romanel, eu também vendi roupa, eu também vendi um monte de coisa. E aí a questão toda é mostrar o quanto nós perseveramos e acreditamos que somos capazes de empreender. E aí, assim nasce, então, a IASES, que é a primeira empresa da Marcelo. Isso, no ramo de educação. E aí, para finalizar a tua pergunta, que você perguntou dos outros ramos. Aí a Chocobon veio no momento em que a minha mãe também trabalhava, meu pai já estava aposentado, não queria mais trabalhar. Falou assim, não, minha filha, eu preciso de tranquilidade, eu vou vender a Chocobon. Aí eu falei, vender a Chocobon, uma empresa que a minha mãe criou, que eu vendia os bombons na faculdade? Não vai vender, não. E nem vai acabar também. Enquanto a minha mãe não tiver aposentada, você vai me emprestar essa empresa. Sim. Eu vou trabalhar, vou aplicar meu conhecimento, minhas ferramentas lá de novo, né? E quando ela terminar, quando ela sair do trabalho, que ela se aposentar, ela volta para trabalhar comigo. E aí, ou seja, a segunda empresa que eu peguei já... E aí, educação, alimentação. A alimentação. Ligada à alimentação. A alimentação. E aí, o turismo, eu entrei no ramo do turismo, quando eu, assim, peguei um golpe gigantesco no ano de 2018. Eu trabalhava com uma agência de fora, que era um amigo meu de infância, e aí eu paguei as passagens para ele, eu já levava os alunos para Orlando e tudo, né? E aí, simplesmente, ele não emitiu todas as passagens e eu fiquei num prejuízo enorme, gente. Eu sentei no chão para chorar, porque tu imagina, as passagens já são caras, imagina você ter que comprar ali em cima na véspera. E aí foi horrível, foi um sentimento péssimo de ingratidão, decepção, tudo misturado, prejuízo financeiro. E aí eu falei, não, eu nunca mais vou passar por isso. A partir de agora, desse prejuízo, a minha empresa vai nascer de um prejuízo, porque eu não vou mais depender de ninguém. E aí foi quando nasceu a Magic Tour. Porque a primeira vez que eu fui, depois de muito tempo para os Estados Unidos, o meu filho estava em tratamento, e aí ele falou, mamãe, quando ficar bom, você me leva pra Disney? E aí foi o momento que eu falei assim, cara, acho que eu preciso voltar nesse lugar e Deus vai me dar essa bênção de levar ele nesse lugar. Ele vai ficar curado e eu vou levar. E aí eu pedi para Deus me dá essa oportunidade de levar o meu filho, de, enfim, materializar que ele tá bem, que ele pode viajar, que ele estava internado no hospital. E aí quando eu recebi a cura dele, eu falei, filho, agora, e fiz uma surpresa para ele, falei, agora a gente vai voltar na Disney. E aí levei ele pra Disney. E aí nesse momento que eu tava ali de agradecimento, de gratidão a Deus, eu falei, cara, esse momento é um momento tão especial que eu vou
eu vou pensar em trazer pessoas para cá, para esse lugar. E aí foi a sementinha plantada no meu coração para eu começar a trazer os alunos. Sim. Só que aí depois desse tempo todo, aí eu peguei esse golpe. E aí foi quando eu decidi que, 2018, que eu não ia mais passar por isso. E aí eu criei a Magic Tour. Aí foi quando eu entrei no ramo do turismo. Aí foi assim que... Vamos lá, vamos começar a contar, né? A educação com IASES, com a escola, a Chocobon, e aí vem a agência de turismo para fechar todo o circuito e aí fazer com que teu ecossistema se retroalimente. Ainda tem só mais uma. Aí É da Estácio, que no período da pandemia ficou tudo muito difícil. Eu perdi muitos alunos na empresa e as pessoas... Foi bem essa quebra de paradigma do presencial para online. E aí as pessoas começaram a estudar muito online. Eu falei, não, eu preciso pegar não é substituir, mas utilizar a estrutura para agregar a minha escola, ao meu prédio. E aí foi quando eu abri uma unidade EAD da Estácio, com os cursos online, lá no prédio da escola. E aí a gente conseguiu equilibrar um pouco mais, e aí assim a gente vai tentando equilibrar as empresas. E a Magic Tour Manaus, né? Que, na verdade, a Magic Tour, ela é uma empresa que, assim, tudo começou Começou tudo do zero, na verdade. Todas essas empresas que eu falei até agora, eu não entrei com grandes investimentos. A IASES eu entrei com uma dívida, né? A Chocobon eu peguei com uma dívida, e aí a Magic Tour eu também entrei com uma dívida, mas eu acho que quando a gente trabalha assim, sabe, com dedicação, que a gente sabe o que a gente quer, que a gente sabe o que a gente é capaz de fazer, que a gente foi preparado para aquilo, que a gente vai atrás mesmo de tudo, eu acho que se torna um grande desafio, mas um grande prazer de você trabalhar e modificar a vida das pessoas, porque o meu propósito, eu digo, é realizar sonhos. O sonho de falar inglês, o sonho de você ter uma faculdade, o sonho de você viajar e conhecer lugares novos. Então, esse é o nosso propósito. Quando você está alinhada com o teu propósito, pode acontecer o que for, mas você vai em frente, vai seguir, porque a gente ama o que faz. E assim, acabou que todos esses negócios, eles se conversam, né? Eles não parecem negócios distintos, mas ao mesmo tempo eles se alimentam, porque a escola de inglês alimenta a agência e vice-versa, né? A Chocobon tá entre as duas unidades ali e alimenta quem está pelas unidades. Sim. Então é uma cadeia que vai se retroalimentando e isso foi muito inteligente, né? Olhar esse sistema todo, a gente sair um pouquinho de fora da caixinha e dizer assim, não preciso levar a unidade lá para outros pontos. Não, eu vou colocar todo mundo junto, porque isso tudo aqui é um ecossistema só. Eu acho que isso foi uma ideia, assim, que não sei nem se foi intencional, planejado, mas que faz um sentido tremendo, estrategicamente falando, né? Sabendo de toda essa jornada, sabendo de toda essa estrutura, né, de negócios e tudo mais. E assim, você usou uma fala, Marcela, que assim, começou os negócios todos carregando dívidas. E a gente precisa ser claro que não é porque eu comecei um negócio com dívida que lá na frente ele às vezes não apresenta dívida de novo, né? Então, porque empreender não é um processo linear, ele é um processo de altas e baixas. Então, você viu a oportunidade na pandemia de trazer um negócio que lhe alimentasse ali, e aí tem um pequeno parênteses aí, porque ali você teve que fazer outra coisa para poder também alimentar isso tudo, que é o seu amor pela cozinha e fazer os seus molhos também, porque eu lembro disso, né? Então, essa capacidade, essa resiliência de pegar o baque, voltar, quem não tem, não empreende, entendeu? Quem não tem, não empreende. Então, tem gente que pega o baque e fica lá. E a gente precisa entender que quando a gente vai lá embaixo, a gente volta ainda mais forte. Eu sempre digo que o fundo do poço não é o nosso lugar. Ali ele precisa ser um momento de reflexão, de melhoramentos, né? De você pensar na sua vida, de você repensar aquilo que você está fazendo, porque na minha trajetória eu tive muitos fundos do poço. Só que eu acho que a diferença é o seguinte, quando a gente entra, tá lá naquele fundo do poço chorando, na dificuldade, a gente precisa saber que ali não é o nosso lugar e que a gente precisa sair mais forte. Mais forte. Essa é a grande... eu digo assim, a grande semente que eu quero plantar no coração de quem
quem está assistindo. Porque se você hoje está bem, ótimo, maravilhoso. Mas se você hoje não tá, é o momento de você sair de onde você está ainda mais forte. Eu digo assim, que muita coisa que eu aprendi foi vivenciando mesmo. Sim. Meu filho adoeceu, gente. Foi um dos momentos, o pior momento da minha vida. Foi o momento que meu filho teve um diagnóstico de câncer e você estava comigo. Sim. No dia que eu recebi o diagnóstico, você estava na minha casa, né? E foi um momento assim de eu falar, caramba, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E realmente, aquele era foi o pior fundo do poço que eu fui até hoje, mas que durante o processo, eu me fortaleci. Eu consegui... Cresceu como família, cresceu como pessoa. Como pessoa, como mulher, como mãe, como tudo. E aí eu acho que talvez, eu não sei se eu não tivesse passado por todo esse baque, eu não sei como é que eu seria hoje. Porque a gente, até nos momentos difíceis, a gente cresce, a gente aprende. E é isso que a gente precisa entender. É um momento difícil, nenhuma jornada, mesmo que você tenha, por exemplo, seja um concursado, que a vida está ali, teoricamente, né, segura, estável. Há esses fundos de poço por N questões. Todo mundo, em algum momento, encontra um fundo do poço no seu caminho, porque não é uma estrada reta, não é uma estrada sem buraco. A vida, ela é altos e baixos, e a gente precisa entender quando eu estou no alto, quando eu estou no baixo. E o que eu aprendo quando eu estou no baixo. Exatamente. Entendeu? E aí, esse pulo que a gente dá quando sai desse buraco, ele precisa ser extremamente valioso, significativo. Sim. E ainda mais forte, porque eu acho que é isso que fortalece o empreendedorismo e fortalece a quem empreende, é ter essa capacidade de voltar ainda mais forte. Então, somos verdadeiras fênix, né? Que a gente se reinventa nesses processos. A pandemia, ela mostrou isso para muita gente, né? Eu acho que é um processo que a gente ainda está sentindo muito na pele, o que aconteceu. Então, esse renascimento de todos nós, com um processo que foi dolorido, ele proporcionou também que a gente crescesse ainda mais como ser humano e mostrasse, assim, qual é realmente o meu propósito nesse mundo aqui. E o que realmente é importante, é válido, né? Hoje, meu filho, se eu falar para vocês... Que é a minha próxima pergunta. Tá bom, tá. Seguinte, sabendo de toda essa jornada, mãe de 2 meninos, como é que tu consegues equilibrar maternidade e empreendedorismo? Olha, não é fácil, né? Porque uma empresa é uma coisa, mas uma empresa... negócios... Sim, são ramos diferentes, como você falou, são ramos que muitas das vezes não se conversam, mas assim, ser mãe, assim, hoje eu vejo meu filho, eu passei por toda a dificuldade com ele, da doença, da cura, de todo o processo, né, que a família inteira tem que estar junto, unido, porque senão eu recebi muita ajuda. Na época, eu estava pagando a escola ainda. Vocês têm noção, o que essa cidade fez por mim? Essa cidade fez uma rifa para bancar o aluguel de um apartamento para eu ficar do lado de um hospital, que era onde ele fazia o tratamento, amiga. A cidade inteira se uniu para ajudar. Cara, eu tenho muita gratidão, assim, por tudo que, mesmo na dificuldade, eu recebi das pessoas. E aí, nesse momento, que foi um momento difícil e tudo, a gente precisa ver flores, sabe? Até nos momentos difíceis, no caminho, que são os anjos que Deus coloca na nossa vida e tudo. E aí, o meu filho hoje está morando na Califórnia. Muito feliz. Lógico, eu fico com meu coração na mão de saber que ele vai fazer 18 anos agora, tá morando longe, tá morando sozinho, mas ele tá feliz. E o que eu pedi para Deus foi, Deus, eu quero pelo menos ver o meu filho crescer. Era o pedido que eu fazia. Eu quero ver meu filho homem, eu quero ver o meu filho trabalhando. E hoje, sabe, a gratidão que eu tenho é tão grande que por mais que ele não esteja ali do meu lado, dormindo no quarto ao lado, sabe? Eu sei que ele tá feliz. Ele tá bem, ele tá dando aula de jiu-jitsu. Ele estuda inglês, lógico, então ele é minha maior propaganda, né, gente? E isso me faz muito feliz de ver que ele tá bem, que ele tá feliz, que ele tá construindo o caminho dele, né? E que ele tem os exemplos dentro de casa, que é a mãe e o pai. O meu marido, ele, assim, é uma pessoa que ele me ajuda muito. Eu acho que se não fosse ele para me dar todo o apoio,
Porque, gente, eu sou uma louca, né? A gente é uma louca, amiga. A gente trabalha demais. Mas o meu marido tá Junto. Mas o meu, ele é funcionário público, ele não pode, tem férias, não pode viajar, tem toda essa situação. E ele, em nenhum momento, ele diz, você não vai fazer isso. Porque ele sabe que eu tenho asas para os meus negócios, para melhorar a vida das pessoas, para fazer meu propósito, né? E isso me dá muita força dentro de casa, com os meninos. Eu que estudo matemática, a gente divide. Eu estudo matemática com o Zion, ele estuda história. Eu estudo isso, ele estuda aquilo. Então, a gente se complementa nessa vida em casa. E aí, ele é uma pessoa que me dá força em tudo e ajuda sempre e me dá força, né? E essa rotina de mãe, ela não é fácil. Não é nada fácil. Mas é o prazer maior que tem a gente estar em casa com nossos filhos, com a nossa família, sabe? É poder compartilhar ali, sei lá, as risadas. Então, eu trabalho durante o dia, mas a minha noite, especialmente, é estar com meu filho, estar com meu marido, estar em casa, porque a gente precisa, né, amiga? São os nossos grudes, né? São os nossos grudinhos aí. E aí eu não tenho o Enzo hoje com a gente, mas ele tá no propósito dele também. E eu acho que fazendo o caminho dele. O caminho dele, isso. Que legal. E eu acho que assim, a partir do momento que a gente encaminha, né, eu lembro de uma fala da mamãe assim, formei a última, né, as 4 mulheres, formei a última, cumpri o meu papel. Então eu acho que quando a gente entrega os filhos para o mundo e diz assim, até aqui eu podia, né, estava sobre a minha tutela e aqui eu fiz o meu papel o melhor que eu pude. E aí é esse o nosso papel como mãe. E a mesma coisa, eu penso assim, fazendo uma analogia, as nossas empresas, elas são nossos filhos também. Que a gente também cuida enquanto criança e enquanto precisa de toda a nossa dedicação, porque a gente quer vê-las crescendo e quer a perpetuação delas, né? A gente se pergunta hoje, assim, eu faço muito esse questionamento com o Beto. A gente está construindo uma empresa para os nossos filhos ou para o mundo, né? E a gente não pode jogar neles, na nossa leitura, a responsabilidade de achar que tem que assumir o negócio. Sim. A gente tem que deixar ele pronto, maduro o suficiente para que, no dia que a gente saia de cena, que a gente se aposente, ele continue funcionando como grandes empresas estão aí no mercado. Então, a gente está caminhando um processo de dizer assim, olha, ela vai andar sozinha porque eu tenho profissionais que a fazem andar sozinha, independente de estarmos presentes ou não. Como louca que somos, estar no leito, já mandando o último e-mail, a última hora, porque eu não me vejo não trabalhando. O Beto está pensando na aposentadoria, eu estou pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Qual o próximo projeto? Não dá. Mas é muito legal isso, assim, entendeu? Então, empreender ele é um processo desafiador e que nos coloca, dependendo do segmento, em constante. E eu vou te falar que é isso que mantém a gente viva, energizada, para correr atrás, para batalhar. Eu acho que se não fosse isso, eu não sei. Eu acho que é difícil. Eu tenho tantas perguntas e, ao mesmo tempo, muitas delas já acabaram sendo respondidas, mas eu vou tentar não ser repetitiva aqui, vou tentar puxar uma aqui agora que não já tenha sido respondida. Por exemplo, qual foi, dentro da tua carreira como empresária, uma vitória que você entende assim, poxa, aqui eu me realizei completamente. E como que papel essa vitória ou essas vitórias desempenharam em suas decisões nos negócios subsequentemente? Bem, tem uma das minhas empresas, que assim, é igual tu perguntar qual é o filho que tu mais gosta. Não tem, gente. A gente gosta de todos os nossos filhos igualmente. Igual, não tem como escolher. Com empresa é a mesma coisa, eu não tenho como escolher qual é que eu gosto mais. Só que tem uma que ela foi mais desafiadora, né? Eu tinha um sonho assim. Sabe aquele sonho que tu fala assim, eu tenho certeza que eu tenho a capacidade disso, que eu consigo proporcionar isso para as pessoas, que é um problema que as pessoas têm, porque a gente a gente soluciona problemas das pessoas, porque essa é a função do empreendedor, é amar os problemas para resolver do cliente, né? Falei, cara, em Manaus não tem ninguém que faça o que eu faço em Boa Vista, que é formar grupos
de viagem para Disney, para trabalhar com responsabilidade, com compromisso. Então, eu tinha um sonho muito grande de entrar no mercado de Manaus. Falei assim, cara, aí eu me sentia tão pequenininha, eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou tão pequena, eu não conheço as pessoas lá, nasci lá, mas não sou nunca morei lá e tudo. Como é que eu vou querer, como é que eu vou ser audaciosa de levar a empresa que eu criei, que foi desde o início que eu contei até a abertura da empresa e tudo, a criação da empresa em Boa Vista. Só que eu me senti empoderada de falar assim, cara, eu posso fazer isso, eu sei fazer isso, eu consigo levar 10 ônibus de gente para os Estados Unidos. E não tinha essa empresa em Manaus, né? E aí eu vi uma oportunidade de negócios lá, porque aqui a gente meio que já, as pessoas... A gente bate um teto, né? Isso, tem uma hora que muito que bate. Eu falei, não, eu quero mais, eu quero impactar as pessoas lá, não quero lá para não sei onde, não, eu quero Manaus, porque lá foi que eu nasci, eu posso ir e voltar. E aí chegou um determinado momento que eu fui lá, escolhi um ponto e assim, não deu nada certo, eu chorei, e foi uma coisa assim que eu vi que não era a hora, né? Só que aí chegou um determinado momento que Deus iluminou, né? E eu tenho uma amiga que ela tava com um escritório lá. E aí essa amiga, ela virou para mim e falou assim, amiga, eu vou te ajudar. Você, se você quiser, você venha para cá, que eu vou abrir uma sala aqui a gente vai dividir essa sala aqui. Eu falei, tá, mas quanto é que é? Ela falou assim, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de sonhos. Aí eu falei, amiga, mas você é casada, tu já falou isso com teu marido? Não, vem aqui pra gente conversar. Eu falei, tá, eu tô indo aí então. Aí eu falei assim, olha, eu quero saber, assim, cara, se é um ponto, eu preciso pagar, vamos negociar. Ela falou assim, aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, inicialmente eu quero uma coisa, quero que você comece e você dê o seu melhor. A gente vai falar de dinheiro depois. E aí, isso me impactou muito, assim, porque eu sempre, amiga, batalhei muito para começar os meus negócios, sabe? Pedir a Deus, assim, ajuda de falar, Deus, me dá uma luz. E essa foi uma oportunidade que eu recebi, que eu não tive que fazer esforço, ela caiu assim no meu colo, ó, entendeu? Então, eu queria muito te agradecer. Ninguém sabe dessa história, tô falando, né? De você ter me ajudado e você ter tornado o meu sonho de entrar em Manaus real, porque eu não tinha nada lá. E você me deu a oportunidade de eu entrar, de eu colocar uma salinha lá pequenininha para poder. Linda, maravilhosa, né? E você me deu essa oportunidade. Então, obrigada a você, obrigada ao Beto. Foi através disso que eu concretizei a primeira parte do meu sonho. E aí agora já estou com uma unidade lá, muito legal, uma agência temática, mas a porta aberta, Deus abre as portas pra gente. E Ele usa as pessoas para ajudar a gente, né? Eu tive muitos anjos na minha vida e você foi uma delas. Vou me recuperar. Mas vou dizer o seguinte, assim como você conta que eu fui seu anjo nessa abertura, você sabe muito bem que num dos fundos do poço que a gente estava, você nos deu a mão, há muitos anos atrás. E naquele momento você pôde fazer algo por nós. Então, o universo, ele traz isso às pessoas. Uma hora, e chegou a hora de a gente poder dizer assim, cara, se a gente não conversa, se a gente não estende a mão para quem estende a mão, o que a gente está fazendo nesse mundo? Entendeu? Então, assim, é da minha natureza, é da sua natureza. E eu cheguei no momento que você mais precisava, como você chegou no momento que eu mais precisava, né? A gente vai borrar nossa maquiagem aqui. Mas, assim, é dizer que talvez de todas as inspirações, uma sempre puxou a mão da outra, em diversos momentos. Você puxou a minha mão na minha graduação, você me levou para minha formatura com meu filho no colo. Gente, que programa é esse? Ai, amiga. Mas se eu hoje cheguei na colação, foi você que me deu a oportunidade de ter chegado lá. Eu não era pra eu ter falado isso aqui. Mas então, assim, é porque é muita emoção envolvida e muita história por trás de tudo isso. Então a gente sabe quantas vezes a gente chegou lá embaixo e sabe quantas vezes a gente subiu. Sim. E aí, só para finalizar e recuperar, Marcela foi para Manaus porque nós ousamos sair de Boa Vista um dia, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma coragem, sem nenhum apoio, porque não ganhamos na loteria, não viemos de famílias ricas, né? Mas a gente sabe fazer um trabalho e
e a gente acredita no trabalho que tem. Entramos no mercado em Manaus e aí você aqui lutando para entrar. Eu falei, olha, tem um espaço, vamos lá. E aí um dia eu me vi aperreada, desesperada, porque eu já tinha ganhado o resto do Brasil, né? E Manaus já não era mais a minha ponte aérea. A minha ponte aérea já era Brasília. E aí eu disse, Marcela, tipo, acho que uns 6 meses depois, eu falei, Marcela, eu preciso fechar Manaus. Preciso fechar Manaus porque eu vou montar outra estrutura em Brasília. Então, a estrutura em Brasília está aberta para você também. Eu acho que eu montei bem para você. Mas é exatamente isso. A gente vai proporcionando que todo o entorno se desenvolva, que todo o entorno cresça. Empreender é isso, não é sobre o indivíduo. É sobre todas as pessoas que estão à nossa volta, que dependem da nossa empresa prestando um serviço, que dependem dos salários que a gente paga e que alimentam. Então, assim, é uma engrenagem muito grande envolvida nesse processo. E aí, dizer que tudo que a gente constrói hoje, que as pessoas veem como bonito, teve muito altos e baixos, né, para chegar. E às vezes o estar bonito não significa que está perfeito, mas a gente está fazendo o melhor que pode, né? Então, eu acho que é isso. Então, o tanto de vezes que você me estendeu a mão são as inúmeras voltas que o mundo vai te dar e que eu vou estender a mão sempre também. E não só a Marcela, mas como inúmeras pessoas que estão sempre no meu radar, no meu grupo, que eu acho que empreender é isso, é poder proporcionar ajuda às pessoas também. E por isso esse tema eu quis trazer como uma sequência de histórias empreendedoras, inspiradoras, porque é isso, não é fácil e a gente precisa se sentir acolhido e dizer assim, pô, eu não passo por isso sozinho, porque é uma jornada, empreender parece uma jornada solitária, com quem a gente nunca tem com quem conversar e a gente só tem como conversar com a gente mesmo. E normalmente quando a gente conversa, nós estamos nos julgando, nós estamos nos condenando, nós estamos criticando demais o que a gente está fazendo. E não é isso, né? Não é isso. Eu acho que empreender ela pode ser um processo de, ei, vem cá, me ajuda a olhar fora da caixa, me ajuda o que você vê que eu posso melhorar aqui? E eu acho que é isso que a gente precisa ter mais, às vezes, não é o seu caso, mas às vezes os empresários de forma geral, os empreendedores de forma geral, ter a percepção de dizer assim, não, eu preciso de ajuda. A gente passou por muito processo de mentoria, a gente passou por muito processo de consultoria de grandes empresas para entender um mercado que a gente entrou totalmente assim de paraquedas. Eu lembro que a gente começou com um estúdio, hoje são 4 estúdios, mas assim, sabe, alugando equipamento, tal, não sei o quê, para poder hoje ter toda a nossa estrutura organizada. Mas era só assim, a gente sabe fazer, a gente quer fazer e a gente vai fazer da melhor forma possível. Tanto que dizer assim, poxa, a gente tem um Reels no nosso Instagram que sai assim, um mapa, e isso impacta muito a gente, saindo de Roraima para o resto do Brasil. Então, assim, eu acho que todo o trabalho que a gente faz e o alcance que a gente tem, a gente não pode pensar localmente. Você não está pensando localmente, você está levando pessoas para o mundo, né, através de uma empresa aqui de Roraima, e aí abrindo polos, e eu espero que você deseje isso também, que abra outros lugares também, e é isso, empreender essa jornada fantástica, louca, desafiadora, e que a gente faz com muito amor e carinho mesmo, sempre. E aí, Vitória, para finalizar, esse momento em que a gente sai do escritório para abrir uma loja de rua, esse foi um momento que Deus tinha preparado para a gente. Porque a partir daquele momento que a gente vai para a loja de rua, a gente consegue ter uma visualização mais forte, sabe? A gente já tinha passado por um momento de implantação da empresa, que foi muito importante, que se não fosse isso, não teria aberto uma porta para a gente ir para uma loja de rua, por exemplo, e impulsionou de falar assim, não, aqui eu quero dar o meu melhor aqui. Por mais que hoje a gente está lá, a loja inaugurou em novembro, né? A gente foi para lá, acho que em março, alguma coisa assim. Foi. Quando foi em novembro, a gente inaugurou a loja de rua, ou seja, já vai fazer um ano agora, né?
Foi quando a gente abriu Brasília. Foi quando vocês abriram Brasília. E hoje, a Magic Tour em Manaus, a gente já tá levando gente de lá. Então, o grupo de janeiro, saiu um grupo de janeiro com 15 pessoas. E aí a gente já tá realmente, sabe, implantando toda a nossa qualidade lá dos grupos, levando toda a alegria de levar a meninada pra ir pros Estados Unidos, pra ir pra Disney e tudo. E é isso. E aí estamos lá, lógico. É um ano ainda, a Magic Tour é um bebê. Sim. As pessoas, elas não têm a paciência de saber o momento certo, de esperar que o investimento seja retornado. Então, Ela acha que o primeiro mês já tem que... primeiro mês já tem que... Não, gente, calma, é um bebê ainda, deixa a empresa se estabelecer. Você falou de um ano e aí você já conseguiu levar um grupo. Eu passei um ano pagando aluguel sem nenhum cliente. Olha aí, tá vendo? Entendeu? Quando a gente começou, a gente tem essa história. Era uma salinha bem pequenininha e era um ano inteiro sem nenhum cliente. Porque quando você trabalha com um serviço como a gente trabalha, que é treinamento, que é consultoria, é algo que não se pega, né? Então é muito mais difícil de às vezes, você vender. E a gente entrou no mercado exatamente num ano vindo de uma baita crise que foi 2015. 2016 estava pior do que estava 2015, e aí foi quando a gente começou a Estúdio, ela veio das aulas de gastronomia para poder certificar, para poder ser um CNPJ que o Beto dava na cozinha da nossa casa para a gente sobreviver. Em mais uma das nossas idas ao fundo do poço, a gente viu o que a gente sabia fazer, com a estrutura que a gente tinha, o que a gente podia fazer. Então, rodava a Estúdio, que na época não se chamava Estúdio, ela era Action, na verdade, começou com a necessidade de ser um CNPJ para poder dar os treinamentos que ele estava dando dentro de casa, por incrível que pareça, e quantas aulas você participou. Então, esses foram os primeiros caminhos, entendeu? Então, a gente foi para o EAD na pandemia. Essa estrutura de produção, de conteúdo, a gente é professor a vida toda antes de qualquer coisa, a gente vem da universidade, né? Eu passei 17 anos, 20 e poucos anos lecionando, então esse cuidado pedagógico com a coisa é que transformou, remodelou e reposicionou a nossa existência no mercado. E aí a gente bate um teto, né, que é dizer assim, ó, se eu tô na internet, eu tô na maior rua movimentada do mundo. Então a gente começa a atender outros lugares, outros estados, e aí a necessidade de expansão. Tu podes considerar hoje ainda expandir, tu consideras expandir ainda alguma coisa dentro da tua carteira de negócios, ou consolidar alguma coisa que você acha, esse filho aqui eu ainda preciso dar muita atenção antes de me aventurar em outra coisa. Quais são os teus planos? Pode compartilhar alguma coisa nesse sentido? Posso sim. Nesse momento, a estratégia é ter uma capilaridade maior em Manaus. Porque é um público que a gente ainda está buscando, é um público que está conhecendo o nosso trabalho e para a gente é muito importante que a gente consiga adentrar, né? A gente tem aí a Chocobon também, com possibilidade muito de expansão para outros locais. A gente tem o IASG aí buscando também novos negócios, mas agora, de imediato, como a Magic Tour já está estabelecida em Manaus, a gente precisa dessa capilaridade, porque você investe na empresa, não tem como ficar abrindo várias empresas. Sim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, a gente tem um planejamento aí que a gente precisa dessa execução, né? Depois da pandemia, tudo mudou muito em relação à parte de divulgação. Eu lembro que a gente divulgava em outdoor. Agora tá tudo na internet. Se a gente não se movimenta, se a gente não inova, se a gente não segue o fluxo, né, das inovações, a gente fica para trás. Então, muita coisa para a gente se atualizar para poder gerar resultados maiores e melhores. Eu estou levando agora, de Boa Vista, o maior grupo que a Magic Tour já levou. Já é um resultado muito positivo. Vão 56 adolescentes. Nossa, com a gente. Mais de um ônibus. Sim, um ônibus inteiro de 56 lugares lá. E, assim, eu estou muito feliz com isso, porque é um resultado de todo esse trabalho, de toda essa dedicação, uma equipe gigantesca por trás, o Hélio, que é o fotógrafo, a Sinaida, que é guia, estou levando a Rosa agora, que é a psicóloga. E aí a gente fortalecendo aí uma equipe de guias, pessoas extremamente competentes, responsáveis, que, sabe, estão ali, foram convidadas para fazer parte desse time, porque a gente quer
realmente pessoas comprometidas com os passageiros, porque você seguia, você servir as pessoas. Sim. E eu preciso de pessoas que amem o que façam. Não é porque eu sou CEO de várias empresas que eu não vou servir o meu cliente. Eu sou a pessoa que mais vai servir, que vai cuidar, que vai dar o melhor Porque ali naquele momento as famílias entregam seus filhos, né? Isso. Para sua responsabilidade, eu imagino que isso entregá-los de volta deve ser, assim, eu acho que o momento mais Esperado. Fiz, cumpri, voltou todo mundo bem, curtiram, entregar essa magia lá dentro, porque a Disney em si já é o que é, mas eu acho que entregar os filhos aos seus pais, eu acho que é o momento de mais alívio. Não chamaria de alívio, mas de assim, missão cumprida. Alívio por ser uma missão cumprida. De não perder ninguém, de chegar lá, gente, é o seguinte. Mas é isso, agora o nosso objetivo maior é gerar resultado. A gente saiu de uma pandemia, então eu preciso gerar resultados muito positivos. O nosso planejamento é que nesses próximos 3 anos a gente consiga pelo menos aí equilibrar toda a devastação que a pandemia fez. Sim, com a gente na agência, na Chocobon. Então, é um momento de reconstrução. E aí eu não posso pensar em abrir novas frentes no momento em que a gente está se reconstruindo. Sim, entendi. Então, esse é o objetivo para esses próximos anos, é isso. É realmente trabalhar agora, de correr atrás do prejuízo para gerar resultados muito positivos para a gente. E aí tem um ponto importante nessa fala, que é planejamento, né? Que é a capacidade de olhar para o seu negócio e dizer assim, tá, quais foram os meus resultados nos últimos 3 anos, que tiveram uma interrupção brutal, e como eu vou recuperar isso, né, nos próximos 3 anos, porque aí eu tenho também todo um movimento de comunicação, de recursos financeiros, de pessoal, de estratégias de negócio, de objetivos, às vezes encolher ou reorganizar. Isso é extremamente importante, que cada empreendedor olhe para os próximos 3 anos, e a gente chama isso de planejamento de curto prazo, e diga assim, tá, o que eu vou fazer os próximos 3 anos, né? Como eu vou fazer os próximos 3 anos acontecerem, porque eu acho que esse ano, de 2023, ele precisa ser um ano de ressignificação mesmo. Né? Porque eu acho que é o primeiro ano que se fala menos de pandemia, ela ainda existe, né? Mas a gente precisa olhar os próximos 3 anos dos nossos negócios e dizer assim, tá, o que eu posso implementar, o que eu aprendi, como eu posso sobreviver a um processo que seja ruim em algum outro momento, porque ninguém, nunca, eu acho que na vida, pensou parar 2 anos, entendeu? Nunca ninguém se planejou ficar parado 2 anos. E aí os gurus das finanças sempre falam, você tem que ter uma reserva de emergência de 3 meses, ao mínimo 6 meses. Eu hoje já começo a pensar assim, acho que a gente tem que ter uma reserva de emergência para 2 anos, é o mínimo para ter um caixa saudável. Então, eu acho que agora é correr para construir essa reserva, sim, recuperar o que ficou para trás e seguir sonhando, realizando, e que todo sonho vire um objetivo. Sim. Da Disney a gente já ampliou. Acabei de retornar de um grupo do Egito que foi um sucesso. A gente está com vários grupos aí, vai ter um agora em primeira mão para vocês, tá? Vai ser lançado o grupo Grécia e Turquia. Uau! O grupo, nossa, a gente está vendo assim o roteiro, tá encantado com esse roteiro. Para setembro agora a gente vai ter Israel e Jordânia, que é um grupo, vai do Caminho Sagrado. Não vai ser um grupo religioso assim que a gente vai levar padre, pastor, nada disso. É um grupo para a gente percorrer os caminhos que Jesus passou. Uhum. E isso independe de religião. Independe de religião. Vai espírita, vai católico, a gente não vai focar na religião em si, porque eu acho que Deus, Jesus, quando veio, ele falou a linguagem do amor. Sim. Independente de religião. Então, a gente vai seguir esse caminho que Jesus passou. Eu estou muito assim, emocionada com isso. Para mim, é um momento, sabe, especial mesmo de ir para Israel, de conhecer lá. No Egito, agora, nós conhecemos o poço que Jesus bebia água quando ele fugiu de Herodes e veio, cresceu, ficou uns anos no Egito, e foi um local muito emocionante. Aquilo ali me tocou profundamente, e eu falei, gente, eu preciso ir em Israel, preciso conhecer, preciso sentir essa energia, porque eu acho que isso abastece a gente com uma energia boa, uma energia maravilhosa. Então, aí vai sair para setembro do ano que vem.
Aí a gente tem Disney aí em julho, tem Disney em janeiro, tem, enfim, Black Friday, amiga, tu tem que ir na Black Friday com a gente. Pode. Não. E aí é isso. Aí os projetos são esses aí, continuar batalhando para gerar resultados positivos. Marcela, muito obrigada. Gente, desculpa, de verdade, esse chororô não era para ser assim, mas foi impossível segurar as emoções. E olha que eu já estava me considerando uma pessoa emocionalmente equilibrada. Eu sou, já melhorei bastante. Para quem me conhece, eu tinha uma fama de chorona que eu disse, desse jeito aqui, eu acho que faz tempo que eu não me emociono, entendeu? Mas muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, por compartilhar toda essa jornada, por ser essa mulher guerreira que você é, por não desistir, mesmo diante de tudo, de todos os desafios, e eu acho que é isso que fortalece ainda mais os seus negócios, é você não deixar as coisas te abaterem. É claro que a gente sente, mas você pegar isso com mais força e se transformar ainda mais no que você está se transformando. Eu que agradeço, amiga, muito obrigada, tá? Se pudesse deixar uma palavrinha para todo mundo, é assim, a educação, ela fez toda a diferença na minha vida. O inglês, ele abriu portas para o meu primeiro negócio, ele abriu portas para eu levar pessoas para conhecerem o mundo inteiro, e a educação da administração me auxiliou com ferramentas para eu poder ter mais segurança, para falar assim, não, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu vou fazer dessa maneira porque é assim que tem que ser, né? Não simplesmente assim, não, eu só sonho e pronto. Não, ninguém só sonha. As pessoas, elas precisam se dedicar para alguma coisa, elas precisam aprender alguma coisa. Então, a minha palavra para vocês é estude. E vocês entram com uma missão, com um propósito muito legal, assim, que é algo que muda a vida das pessoas, porque se tem uma coisa que muda a vida das pessoas, é a educação. Então, parabéns pela sua empresa também. Você é um orgulho para mim. Na minha mente, quando eu olho para ti, hoje você, né, uma mulher assim, empoderada, mas eu lembro da gente, duas meninas lá atrás, jogando vôlei na escola, né? E eu tenho muito orgulho. Altos projetos, então eu tenho muito orgulho de onde a gente chegou. Sim, claro. Tá? Parabéns para você e obrigada por tudo. Para nós, né? Para nós. Então é isso. Um beijo, obrigado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Relevem toda a choradeira. E se alguém chorou, comenta aqui que chorou junto com a gente, pra gente não se sentir sozinha nessa edição. Deixe seu joinha e muito obrigada por nos assistir. Tchau, tchau.